Lucas capítulo 7, verso 40. Lucas 7, verso 40. Amém. Vamos à leitura agora. Lucas 7, verso 40. E respondendo Jesus, disse-lhe Simão: uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Mais uma vez, vamos ler juntos. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe enquanto lemos esta mensagem que o seu profeta pregou. Sabemos que ela é um alimento tremendo para nós também neste tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Aqui no parágrafo 6 em diante é que a gente vai fazer a leitura. Agora eu peço atenção, porque não é fácil nem para mim ler quanto para você ouvir a leitura, né? Vamos à escritura. Se quiser acompanhar, está no livro de São Lucas, capítulo 7, verso 40. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Sei que o sistema de amplificação de som está muito ruim, diz o irmão Brana, mas creio que vocês podem me ouvir bem lá atrás, certo? Nosso irmão que está sentado aqui, com um olhar preocupado em seu rosto, porque olhei para ele e senti pena dele, e observei como aquele hino o tocou alguns momentos atrás, enquanto aquela irmã estava cantando, e como isto é a graça. Nós cremos nessa maravilhosa graça de Cristo, e pensei que talvez pudéssemos falar sobre um assunto que seria talvez bem curtinho, um tipo de um pequeno drama sobre um dos homens mais insignificantes na cidade. Agora, isto é um tema que vai ocupar completamente o desjejum dos homens de negócio, mas talvez algumas pessoas não saibam o que significa um homem verdadeiro. Então, nós gostaríamos de falar sobre um homem verdadeiro. O sol deveria estar se pondo quando o mensageiro chegou. Presta atenção, porque o irmão Brano faz como um drama. Ele diz, é como um drama, e ele já começa assim. O sol devia estar se pondo quando o mensageiro chegou. Tinha sido um grande dia, e Jesus tinha estado orando pelos enfermos e pregando. E as pessoas reunidas ao redor, simplesmente para captar uma palavra que ele dissesse. Eu gostaria de ter estado lá. Frequentemente eu tenho pensado como teria sido se eu o tivesse ouvido. Quando ele estendeu os seus braços e disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Talvez jamais viverei para ver o dia quando eles captarem a vibração para ouvir como isso soa. Então, não sabendo hebreu, eu não seria capaz de entender isto, mas eu espero naquele dia ouvi-lo dizer: bem está, meu bom e fiel servo. E a multidão estava inquieta, e muitos não tinham recebido oração, e eles estavam querendo saber onde ele estaria no dia seguinte, porque eles não sabiam onde ele estaria num dia ou no outro, para onde o Espírito o levaria. E os discípulos estavam desgastados, empurrando as pessoas para trás e dizendo: se vocês simplesmente não forçarem e forem reverentes, nosso mestre os alcançará tão logo ele possa.
E este mensageiro chegou e ele devia ter falado, vamos dizer, com Filipe, e ele deve ter dito, tenho uma mensagem para teu mestre, eu venho da parte de um homem de negócios e preciso entregar esta mensagem a ele. E Filipe deve ter dito algo assim, nosso mestre está bem cansado, senhor, porque ele tem estado ocupado o dia todo. Temos testemunhado com nossos olhos grandes milagres e sinais que Deus tem feito através dele. Mas o mensageiro não estava interessado mais quais milagres eram. Ele estava unicamente interessado naquilo que seu mestre o tinha enviado para dizer. Finalmente, Filipe, sendo um cavalheiro cristão, arranjou uma maneira pela qual o mensageiro pudesse chegar à presença do mestre. Agora, o mestre daquele mensageiro era o Simão, entende? E o mestre do Filipe era Jesus. E ele disse, este rapaz tem uma mensagem de outra cidade, onde há um grande homem, e ele quer falar contigo a respeito do seu mestre. E eu posso vê-lo abatido, os olhos cansados de nosso Senhor, quando ele se virou e disse, o que você tem a dizer? Eu frequentemente tenho pensado, se eu pudesse ter sido aquele mensageiro. Mas ele disse, meu mestre tem te dado honra, ele está dando uma grande festa e quer que você seja um convidado especial nesta festa. E nós gostaríamos que você nos prometesse que você estará conosco em tal e tal dia. Talvez fosse um acontecimento anual. E dentre todos os homens, ele te escolheu para vir. Você sabe, eu creio que se eu estivesse lá perto de Jesus, eu teria esquecido tudo que Simão teria me dito para dizer. A primeira coisa que eu teria dito seria, Senhor, seja misericordioso para comigo, um pecador. Mas essa é a maneira que muitos de nós chegamos. Nós sentimos que nossa tarefa diária e que o nosso trabalho requer é mais importante do que qualquer outra coisa. E eu creio que se nós estivéssemos sempre na presença de Deus, nosso prestígio terrenal, nossas associações terrenas, nossa mensagem ou nosso trabalho deveria ser por último. Vamos fazer nossa confissão a Ele. Eu adoraria ter caído a seus pés lá e dito, tenho uma mensagem de meu mestre, mas primeiro eu também tenho uma mensagem, seja misericordioso para comigo. Oh Deus, sou um pecador e sei que Tu és o Filho de Deus e tenho anelado por esta oportunidade e agora estou aqui ajoelhado aos Teus pés, seja misericordioso para comigo. Amém? Vocês estão entendendo alguma coisa assim? Que o irmão Brando estava se pondo no lugar daquele rapaz que foi para convidar a Jesus para a festa de Simão. E o irmão Brando diz, eu queria ser aquele mensageiro, pudesse chegar ali e ao invés de convidar o Senhor, eu diria para ele primeiro, tem misericórdia de mim, pecador. O rapaz chegou lá, o nosso mestre lá está te honrando, ele quer você lá na festa dele. Quer dizer, seria uma honra para Jesus estar na festa do Simão. Uma honra para Jesus estar na festa do Simão. Enquanto deveria o mensageiro pensar que seria uma honra Simão ter Jesus na sua festa. Amém? Estão entendendo? Como uma coisa para aquele mensageiro é tudo contrário. Mas ele, parágrafo 10, como muitas pessoas jovens hoje, tinha outras coisas em mente. Ele queria livrar-se da mensagem, estava cansado. Suas pernas estavam transpirando por causa da corrida para chegar ali, porque ele não sabia onde o mestre estaria no dia seguinte. Então ele o cercou num certo lugar onde poderia falar com ele. Quero que vocês observem a atitude que Jesus tomou para com aquele homem. Não há dúvida que ele olhou para aquele adolescente moderno daqueles dias com respeito e sabia que talvez ele pediria perdão pelos seus pecados, mas permitiu que fosse como foi. Tudo do seu grande programa. Ele não tinha programa terrenal que eu saiba
mas simplesmente fazia a vontade de Deus em cada gesto que ele fazia, não sabendo exatamente onde o Pai o enviaria no dia seguinte, mas estava disposto e pronto para ir, e com todo o seu programa repleto de compromissos e tudo aquilo que ele tinha para fazer, ele ainda virou seus olhos cansados para aquele mensageiro e disse: vai e diga para seu mestre que eu estarei lá. Agora, não tenho nenhuma dúvida, não tenho dúvida no meu coração, e creio que muitos de nós hoje, Jesus sabia o que estava preparado para ele quando chegasse lá, porque ele conhecia o segredo dos corações dos homens, e ele sabia que Simão estava ocultando algo, pois como podia um homem, um fariseu, ter algum companheirismo e querer ver Jesus, a quem ele odiava? Os fariseus não tinham nada a ver com Jesus. E quando você vê pessoas que, como estas pessoas do mundo, que querem te chamar para uma festa, te levar para uma festa de Natal, alguns de vocês cristãos, que trabalham para o Senhor, e você tem que trabalhar lá para seu sustento diário. Quando você ouve seu chefe que bebe, fuma, conta piadas sujas entre as pessoas, quando ele te convida para uma determinada festa, ele está ocultando algo. Vocês estão aprendendo? Ah, mas foi o meu patrão que me convidou para uma festa. Vocês não têm pensado nisso, não? Foi meu patrão. Quem é chefe de uma firma aí, tem que tomar muito cuidado. O chefe do chefe, o patrão do chefe, convida para um banquete, mas tem algo ocultado atrás daquele convite. Ele não vai fazer um convite para você, para que você tenha uma festa maravilhosa, porque ele não é cristão, ele bebe, ele fuma, ele joga, fala palavras obscenas e muitas vezes coisas que não se deve fazer, fazem. E talvez tem muitos crentes que na inocência, eles acham: meu patrão me convidou para uma festa. Eles acham que é uma grande coisa. Acham que é uma grande coisa. Meu patrão me convidou para uma festa. Eles estão tão enganados porque eles não conseguem ter discernimento no que está atrás daquele convite. Eles não conseguem ter discernimento. O que vai acontecer lá? Mas meu patrão, você sabe que ele é dono da firma tal. Ah, é? Então você vai. E muitos vão lá e tem as suas piscinas, mas foi convidado. Então, quando ele te convidar para uma determinada festa, ele está ocultando algo. Trevas e luz não têm companheirismo. Quando você vê uma garotinha de mais ou menos 5 anos de idade agarrada à saia da avó, há algo errado. Vê? Agora, ela é ainda o mimo da vovó, ou a vovó tem um pequeno pacote de balas em algum lugar, porque ela está agarrada na saia da vovó, certo? E quando você vê isso, há demasiada diferença entre suas idades. A garotinha quer conversar sobre bonecas e assim por diante, e a mulher na idade de avó também tem algo para conversar a respeito. Então vê você, a garotinha, como nós diríamos, está ocultando algo em algum lugar. Há algo que está prendendo ao redor da avó. E quando o mundo tenta dar umas palmadinhas nos seus ombros e diz: você viria aqui? Ou há alguma coisa errada em algum lugar. E Jesus sabia que quando este fariseu, Simão, convidou-o para um banquete, um jantar, havia algo errado em algum lugar. Apesar de tudo isso, ele estava querendo ir. Ele sempre irá aonde for convidado, indiferente às circunstâncias e o que ele saiba que acontecerá. Convide-o, ele estará lá. Sim, você pode depender disso. Amém? Não importa. Jesus, se você convidar Jesus e depois desprezar ele dentro da sua casa, dentro do seu banquete, depois que você convidou ele: vem Jesus, vem morar comigo, vem viver comigo na minha casa, vem comigo na minha festa de casamento, na minha festa de aniversário, vem comigo. E depois lá, você fizer um papelão feio, Jesus já sabia que isso ia acontecer, mas ele vai até lá. Ele foi na casa de Simão, ele sabia que ele ia ser desprezado, mas ele foi na casa de Simão, ele sabia que ele ia ser rejeitado.
Mas ele, mesmo assim, ele foi na casa de Simão. Ele vai na minha, vai na sua também. Mesmo sabendo. Ele não chega lá e só por ficar triste num canto, ele não chega lá e fica decepcionado comigo. Nunca mais eu quero visitar o Osmar. Não, ele vai me dar uma mensagem que eu nunca mais vou querer convidar. É isso que ele vai fazer. Ele vai me dar uma mensagem, como ele deu para Simão. Por quê? Porque a primeira vez você é convidado, a pessoa te despreza lá na festa, você sabe a próxima vez o que você faz. A próxima vez você sabe. Mas Jesus, ele sabia o que ia acontecer. O problema é a gente não saber o que está atrás do convite. É não saber o que está atrás daquela menininha que bate no ombro da outra. Vamos ali. Daquele rapazinho, aquele adolescente, vamos ali. Você não sabe o que está atrás daquilo. Teve um que convidou o outro para ir no banco. E o rapaz não sabia o que ia acontecer. E ele convidou, e ele pegou o carro dele e foi com ele no banco. Chegou lá no banco, aquele outro rapaz fez um assalto. E ele correu, largou o rapaz no carro. E do assalto ele correu lá do banco e entrou dentro do carro. A polícia pegou ele, teve 10 anos de cadeia. Ele não sabia o que estava atrás do convite. Nos Estados Unidos, ele não sabia o que estava atrás do convite. Se ele soubesse que o rapaz ia roubar, assaltar um banco, ele não teria ido lá, porque ele era um rapaz sincero, ele era um moço sincero. Mas ele não teve discernimento para saber o que estava atrás do convite. O rapaz não falou para ele que ia assaltar. E quando assaltou, correu e entrou dentro do carro dele e disse: vamos, fuja logo. E não adiantou nada. A polícia pegou, 10 anos de cadeia. Casado de novo, agora ele na cadeia, a mulher em casa. Muitas vezes é por não ter discernimento que está atrás do convite que aquela moça fez para você. Vamos sair comigo. Atrás daquele rapazinho que fez um convite. Vamos ali comigo. Você não sabe o que vai acontecer. Daqui a pouco vai fumar maconha, crack. Tem um entorpecente, tem cocaína. É demônios por detrás disso. Daqui a pouco tem sexo para todo lado. Mas você foi convidado apenas por uma coisinha. Você não estava entendendo o que estava atrás daquele convite, o que estava na mente daquela moça, na mente daquele rapaz, na mente daquele homem, daquela mulher. E você caiu naquela. Depois é grande tribulação, decepção no casamento, decepção na vida diária. Mas as pessoas não prestam atenção. Elas não prestam atenção. Elas não querem saber o que está atrás do convite. Jesus sabia o que estava atrás do convite que Simão fez a ele. Jesus sabia. Mas eu vou. Pode falar para Simão que eu vou na casa dele. Já teve irmão que me chamou. Eu quero a visita do pastor. Quando o pastor chegou lá, desmascarou o pastor de cima e embaixo. O pastor não teve discernimento. O que é que estava atrás daquele convite? Pensou que era apenas uma ajuda. Vamos ajudar esse irmão. Agora a gente tem que ter discernimento, que é uma visita. Um desviado que é uma visita. Ficou escandalizado com fulano, ficou escandalizado com o pastor, ficou escandalizado com outra pessoa, quer uma visita. E aí você vai lá. Você vai lá. Certo? Eu já aprendi um pouquinho. Aí depois ele diz: mas o pastor não faz visita. Aí a gente manda o irmão Norivan, porque se tiver que pegar, pega o irmão Norivan. Mais gordinho, pelo menos tem onde morder. Para que pegar ele? Eu falo: vai lá, irmão Norivan. Não, eu quero o pastor. Você não vai ter eu lá, não. Se quiser desviado, você vem em casa aqui. Vem aqui na minha casa. Certo? Agora, parágrafo 13. Um dos homens mais insignificantes na cidade. Agora ele diz: quando se aproximou a hora desse grande banquete, eu posso ver na minha imaginação este fariseu, o qual era rico. Não havia pessoas de classe média naqueles dias, como talvez na Índia e arredores. Hoje só há realmente o pobre e o rico. Os ricos são realmente ricos, e há os pobres que são extremamente pobres. Não há pessoas de classe média. E os ricos tinham todo o dinheiro, e os pobres não tinham nenhum. E algumas vezes, quando essas pessoas ricas davam um banquete, eles realmente exageravam num banquete real. Então, com o tempo estabelecido, a data esquematizada,
Não duvido que Simão realizou isto na época em que suas uvas estavam todas maduras e deveria haver um agradável aroma ao redor do lugar dos grandes vinhedos cheios de uvas maduras, as abelhas zumbindo, e eles matariam seus cordeiros gordos e teriam churrasco, e eles podiam realmente apresentar vinhos para escolher e os distribuíam na frente do jardim e convidavam seus ricos convidados, e eles tinham realmente um bom tempo, mas o pobre não podia nem entrar no portão. E então, quando o dia chegou e o banquete, tudo estava pronto, e os animais foram mortos, e a vala onde o churrasco seria assado estava fumegando, sob a carne temperada com capricho, finos molhos sobre ela, eu imagino o pobre que estava passando por ali lamberia os seus lábios. Então, para ir a uma destas festas, porque eu era tudo rico, é uma parte rica e outra pobre, e eu, quando o rico convidava um pobre, porque eles olhavam em Jesus, Jesus não tinha nada, e Simão convidando Jesus não tinha onde dormir, não tinha onde morar. Simão, o rico, convidando Jesus, tinha algo por detrás, mas Jesus foi assim mesmo, ele sabia o que ia acontecer, ele foi assim mesmo na festa rica de Simão. Agora convidou Jesus, ele olhava, pobre, não tinha nada, o homem mais insignificante da cidade, Jesus. Você tinha que ser convidado, tinha que ter um convite. E então, quando você vinha, ora, você tinha de ser bem recebido quando chegasse. Alguém ia lá para te encontrar e pegar teu convite. Eles tinham que anotar o nome de quem estivesse lá. E este é o fulano de tal, e riscava o seu nome. Chegou. E eu lembro que estava estudando a maneira como eles se divertiam naqueles dias no Oriente. As pessoas, sua única viagem era de carroça, a cavalo ou a pé. Os ricos podiam andar numa carruagem ou biga, não sei te explicar isso aqui. Alguns cavalgavam nos lombos dos animais e outros caminhavam. E quando eles estavam caminhando, ora, eles usavam uma vestimenta solta, algo como uma túnica pendurada, solta, e sob aquela vestimenta eles tinham outra vestimenta, porque caminhando e assim por diante, a túnica solta. Então, quando você fosse para a casa que te convidaram, quando você fosse convidado, você ouve quando a igreja ainda, entre aspas, nós fazemos na nossa igreja, fecha aspas, observa o lava-pés. Agora, eles dizem que isso é tradicional, mas ainda é um mandamento. Eles dizem que eles o faziam como uma tradição, e eles o faziam, mas Jesus deixou isso como um exemplo. E então, se ele o fez, é um mandamento, porquanto nós, o trabalho do homem que lavava os pés era o menos remunerado. O homem que eles chamavam de lavador de pés era o menos remunerado, era o que ganhava menos, era o lavador de pés. Ele era simplesmente um lacaio, também não sei explicar. Ele ganhava o mínimo de dinheiro que qualquer um deles, porque na casa ele unicamente lavava os pés dos convidados quando eles entravam. Então eu penso que se o nosso Senhor, algumas vezes pensamos que somos alguém, quando Deus do céu mudou sua forma de Deus para tornar-se homem, e ele tomou a posição não de rei, mas de um lacaio, lavador de pés, para lavar os pés dos seus discípulos, para enxugar-los com a toalha com que ele estava cingido. Então, se nós não temos a mais alta honra quando estamos no entretenimento ou indo a um entretenimento, nós temos de ser notado por todos. Então eu penso em nosso Senhor, como ele nos deu exemplo de tomar o mais baixo lugar que havia para lavar os pés dos convidados. Amém? Então aquele homem que lavava os pés dos outros, ele ganhava menos que todo mundo. Jesus veio e tomou exatamente esta posição. O menor salário era o de Jesus, lavando os pés dos discípulos.
Oh, mas quem lava os pés tem que ganhar muito, porque lavar pé dos outros não é fácil, né? Tem que ganhar muito. Não, Jesus foi o mais baixo trabalho, o mais insignificante, o salário mais baixo e o homem mais insignificante, um dos homens mais insignificantes da cidade, abaixou e lavou os pés dos discípulos, que deveriam ser os mais insignificantes também. E agora, seus pés ficavam sujos. Bem, então se nós temos a mais alta honra, quando estamos neste entretenimento, nós temos de ser notados por todos. Então eu penso em nosso Senhor, como Ele nos deu exemplo de tomar o mais baixo lugar que havia para lavar os pés dos convidados. E agora seus pés ficavam sujos, enquanto eles caminhavam, porque eles usavam sandálias, e algo como as sandálias romanas que eles usam hoje, aquilo era considerado seus sapatos. E então suas pernas também sujavam, pois a vestimenta inferior subia, e como a túnica fazia ruído nas pequenas trilhas que subiam as montanhas, eles não tinham caminhos largos como nós temos hoje. Os animais também viajavam por aquelas trilhas, camelos, mulas, cavalos e diferentes meios de transporte. E ao longo da estrada a roupa se tornava poeirenta e mal cheirosa, e enquanto eles caminhavam naquela poeira, aquela túnica arrastando ficava empoeirada, e enquanto eles estavam transpirando, o calor do sol da Palestina é muito quente, e transpirando eles ficavam pegajosos, e o cheiro do cavalo e dos animais ao longo da estrada, e aquela poeira grudava neles. Você já viu quando a gente fica suando, né? Você sua, você fica pegajoso também, fica pregando, né? Quando você fica suado, fica pegajoso. E ali eles andavam e a poeira entrava. Vamos aqui, o calor do sol da Palestina muito quente, transpirando, eles ficavam pegajosos, e o cheiro do cavalo e dos animais ao longo da estrada, e aquela poeira grudava neles. Eles cheiravam mal porque eles estavam caminhando e a poeira grudava neles. Então quando você convidava alguém para ir à sua casa, a primeira coisa que acontecia lá no Oriente, para fazer esse convidado sentir-se bem-vindo, depois do convite, primeiro eles tinham que ser convidados. E então, antes que eles pudessem realmente se sentir em casa, eles tinham de ser preparados para isso. Eu somente desejaria ter tempo para expressar o que está no meu coração a nosso respeito, quando nós temos um reavivamento. Nós o ouvimos, o convidamos, mas eu desejaria saber se nós cuidamos dele quando ele chega, ou se nós o deixamos de lado. Convidamos, quantas orações nós fazemos? Jesus, venha me abençoar. E Jesus fica ali por perto, está ali para abençoar, e nós não damos crédito àquela visita. Nós o chamamos, ele está aqui, ele está na igreja, ele está em casa, ele está na rua andando com você, ele está dentro do carro. E que crédito damos a ele? O ouvimos, paramos e agradecemos. Muito obrigado, Senhor, porque agora eu posso sentir que o Senhor está aqui. Muito obrigado, o Senhor está aqui, eu te convidei, eu te chamei, e dar assistência a ele. Simão o convidou, mas não fez nada para ele. Não era boa aquela visita, ele convidou, mas tinha algo atrás daquele convite. Nós o convidamos, mas eu desejaria saber se nós cuidamos dele quando ele chega, ou se nós o deixamos de lado. Então o lacaio, o lavador de pés, como eu diria, quando um homem chegava à porta, aquele era o primeiro homem a ser limpo, porque ele cheirava, ele não cheirava bem, a poeira o cobria. Então a primeira coisa que eles faziam era tirar suas sandálias, lavar seus pés e pernas, e então tiravam suas sandálias e as deixavam de lado, e lhe davam um par de alguma coisa, como chinelos, um pequeno chinelo de pano que eles colocavam em seus pés para caminhar sobre lindos tapetes importados destas casas de pessoas ricas. E então a próxima coisa que eles faziam depois que o lacaio lavava os pés, ele colocava sobre eles um manto
e passava algum perfume. E algumas vezes, isto era muito raro, e o convidado estendia as mãos e ele derramava o perfume nelas e esfregava uma mão na outra e então o colocava no seu pescoço, passava no seu rosto e a sua barba e então pegava uma toalha e o enxugava, e algumas vezes seu pescoço estava queimado, e este certo perfume custava muito caro. As pessoas ricas tinham um perfume muito valioso. Eles afirmam que aquele era o mesmo que a rainha de Sabá trouxera para Salomão. É encontrado no alto das montanhas e é muito raro. Eles o extraem de um pequeno botão de rosa que se converte numa maçã, e eles têm que escalar bem alto, e é difícil conseguir esse perfume que as pessoas ricas usam para ungir seus convidados quando eles entram. Então, quando o convidado pegava a toalha, secava sua face, o seu pescoço, então ele se sentia fresco, seus pés estavam limpos, ele descansado. Ele se sentia mais à vontade para se encontrar com o dono da casa, que é o que tinha o convidado. Então ele ia para a próxima sala e ficava ali, exceto o dono da casa. Então eles o encontrariam. Fique de pé apenas um minuto, irmão. Algo assim. Quando o convidado entrava, agora ele não se sentiria bem em encontrar o mestre da casa de seus pés, se estivessem sujos, e seu corpo estivesse exalando o cheiro dos animais, que ele tinha andado naquela viagem, que atravessava a trilha e seus pés todos suando ou suados e grudento e seu pescoço queimado. Ele ficava, depois que ele estivesse lavado e o mau cheiro tivesse saído dele e ele estivesse perfumado e limpo, ele encontraria o mestre. E então ele estendia suas mãos e batia uma na outra. E então, quando eles o tinham feito, eles se saudavam um ao outro com um beijo em ambos os lados do pescoço. Vê? E então eles, fiquem de pé um minuto, assim, beijava um ao outro em ambos os lados do pescoço. Desculpe-me, eu deveria ter ido além até o fim com o resto da demonstração. Vocês estão entendendo a coisa direitinho, né? Isso daqui é muito bom. Muito bom, muito bom. Deixa eu prosseguir aqui. Então, depois de estar limpo e perfumado, seu pescoço sem poeira nele, porque o que tinha feito o convite, tinha que pegar o convidado e beijar o pescoço de um lado e do outro. Agora você vê que isso não aconteceu com Jesus, porque Jesus estava lá com o pescoço sujo, Jesus estava lá com os pés sujos, porque ninguém recebeu ele. E ele era convidado, chegou lá com o convite. Ninguém fez nada por ele. Coisa triste. Então, depois que estava limpo e perfumado, isso é a pessoa que foi convidada, né? Seu pescoço sem poeira nele, sem o cheiro de esterco e seu perfume sobre ele. Então ele se sentia fresco, de maneira que aquele que o tinha convidado se sentia à vontade para beijá-lo no pescoço. Agora beijar com o pescoço sujo, né? Aquele cheiro de suor forte, então não ia fazer. Tudo era bem preparado numa festa oriental. E então, quando ele lhe dava o beijo era de boas-vindas. Vamos entrando. Tudo simplesmente, sinta-se em casa. Quando ele o beijava e o cumprimentava. Entre, todas as coisas são suas. Agora você é um dos nossos. Teus pés estão lavados e você está todo perfumado e preparado. E agora tenho te dado um beijo de boas-vindas. Agora simplesmente entre na minha casa e vá à geladeira e pegue algo para comer. Descanse, faça o que desejar. Você está simplesmente em casa agora porque eu tenho te dado as boas-vindas. Como pôde aquele lacaio, lavador de pés, não fazer caso dele? Não só Simão, mas o lacaio, o lavador de pés, não fez caso de Jesus. Muitas vezes não é só o pastor que não faz caso de Jesus, o Simão, o pastor da igreja, mas os membros, os lacaios também. Eles não olham, não faz nada para Jesus.
Eles chamam Jesus, mas Jesus chega através da mensagem do dia e eles deixam ela num canto, até no canto do rádio. Diz, não escuta não. Tem que ter leito para poder ouvir. Como pôde aquele lacaio, lavador de pés, não fazer caso dele? Eu desejaria ter estado lá. Eu teria estado observando, eu teria tido uma bacia especial de água pronta para ele, eu gostaria de tê-lo encontrado. Eu não sei, algo deve ter acontecido. Ele estava lá, ele o perdeu, e ninguém o beijou, ninguém o lavou, ninguém o aciou, ninguém lhe deu as boas-vindas, mas ele veio de qualquer modo porque ele foi convidado. Eu me pergunto às vezes, quando nós o convidamos, nós pensamos nessas coisas? Dê-lhe as boas-vindas, não se envergonhe dele. Quando ele entra no seu coração, simplesmente adore-o. Senhor, entre no meu coração. Então quando ele chega, você fica envergonhado porque está na presença de mais alguém? Quando você ouve alguém tomar seu precioso nome em vão, você fica envergonhado de acertar-se e dizer, não faça isso. Isso me machuca muito. Esse que você está tomando seu nome em vão é meu mestre. Desejaria realmente saber, lhe damos as boas-vindas? Espero que sim. Há tantos hoje que convidam para vir à cidade, para um reavivamento, e então ele pode vir, e então ele simplesmente diz, evite aquele sujeito, não há nada para ele. Tem aqueles que falam aí, olha, não escuta aquele programa do Osmar não, aquele é falso profeta, não escuta não. E talvez esse programa, essa mensagem é fruto das suas orações pentecostais há muito tempo, muitos anos de oração. Senhor, envia poder, Senhor, envia sua palavra. Aí Deus mandou a palavra, mas o Simão, o pastor e o lacaio, os membros da igreja, porque é os lacaios que escutam o pastor, são os membros que escutam o pastor. Aquele lacaio escutou Simão dizer, ele vai chegar, meu filho, você faz conta que não viu ele. Faz conta que não viu ele. Não escuta ele não, não dá bola para ele não importa com ele não. É isso que o pastor ensina, que os Simãos nos púlpitos hoje ensina. E você sabe que essa mensagem é aquilo que você pediu a Deus. Talvez você diz, é o que eu já tenho. Não, é aquilo que você pediu, é aquilo que a sua mãe, sua avó, seu avô pediu a Deus. Chegou e você não viu, chegou e você desprezou, deixou de lado, mas aí está, tanto Simão como o lacaio, lavador dos pés, rejeita a mensagem no dia. Mas Deus não deixa, essa mensagem não fica só assim. Deus pega uma mulher suja e manda ele entrar na festa, manda ela entrar na festa. Deus pegou nós e nós estamos aqui. Agora eu quero saber se nós estamos dando atenção a Jesus também, se estamos dando atenção a Ele, quando Ele ensina, quando Ele manda um profeta, quando Ele olha, destrincha a Bíblia. Deus abriu a Bíblia, os 7 selos, através da mensagem do sétimo hoje, Ele abriu os 7 selos, Ele abriu a Bíblia. A Bíblia era um livro selado, mas quando Deus mandou o sétimo hoje, abriu a Bíblia, tirou o selo da Bíblia. Você pode ver agora onde você está, para onde você vai, de onde você veio. Mas eu quero saber o que você, o que eu, o que nós estamos fazendo com aquilo que nós pedimos. Senhor, manda poder, manda a sua palavra, aviva-nos, derrama o seu Espírito Santo. E os pentecostais pensam que é a língua estranha que eles têm. Não, filho, é essa mensagem que Deus mandou para vocês, mas vocês rejeitam. Simão e os demais lavadores de pé, né? Estão aí. Assim eles fizessem a coisa da forma certa. Há tantos hoje que o convidam para vir à cidade, para um reavivamento, e então ele pode vir, então ele simplesmente diz, evite aquele sujeito, não há nada para ele, nós pedimos por ele, mas nunca lhes damos as boas-vindas. Algumas vezes, talvez pensamos que ele nos diria algo que seria contrário à nossa crença, porque Simão não estava, porque ele não estava interessado nele. Porque Simão não estava interessado em Jesus. Jesus não era da crença de Simão, Jesus não era fariseu, e é por isso que Simão não estava interessado. Ele mandou um convite, mas tinha algo por trás daquele convite. Ele não ia receber Jesus,
Ele mandou o convite, mas não ia receber. É como todo mundo faz oração para Jesus: vem Senhor Jesus. Mas quando Jesus vem, vocês estão esperando o arrebatamento, crentes? Tanto do tabernáculo como os que estão me ouvindo através do rádio, estão esperando arrebatamento? Não tem arrebatamento sem que primeiro Deus manda o Elias. É assim diz o Senhor Jesus: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E o povo está dizendo: Senhor, venha logo, Maranata. Mas ele diz: antes da Maranata eu mando o meu profeta. Primeiro eu mando o profeta. E aí eles rejeitam o profeta, rejeitam a mensagem. Eles estão rejeitando o arrebatamento que eles dizem estar esperando. Coisa triste, né? Uma coisa boa que eu não dou conta de ficar só lendo. Mas ele estava lá no canto, simplesmente como uma pessoa que não dança em baile. Você já foi em baile? Que é a pessoa que não dança em baile, o profeta diz. Ele estava no canto como uma pessoa, simplesmente como uma pessoa que não dança em baile. Todo mundo regozijando, dançando. Aí fica aquele lá naquele cantinho, aquela lá naquele cantinho. Você fala que fica lá só para ver a festa. Não dança. Não dança. Não participa. É isso aí. Tem muita gente que só fica assim também. E Deus tem uma igreja que está assim, num cantinho do mundo. Está no cantinho, não participa, não faz o que o mundo quer, não é benquisto no mundo, não tem suas participações nas políticas, não tem sua participação em lugar algum. É um povinho, é aquele do cantinho, mas está aí, não tem jeito de sair. Mas você sabe o que esse mundo tem por detrás da beleza? Jesus sabia o que Simão tinha por detrás do convite. E nós sabemos o que o mundo tem por detrás da fascinação. Nós sabemos, mas estamos aqui com aquele que venceu o mundo. E nós também venceremos, porque ele está em nós. Amém. Aleluia. Oh, sua preciosa cabecinha abaixada. Jesus, como aquele que não dança em festa, né? Ele estava lá na festa com a sua cabecinha abaixada, todos evitando-o. Oh, eles estavam envolvidos em seus assuntos, e o pastor estava lá, e eles tinham suas reuniões sociais e suas conversas, e o pobre Jesus? Ora, ele não era bem-vindo, e ninguém, ele nem mesmo teve seus pés lavados, havia um mau cheiro, e ele era inoportuno, ele não era bem-vindo, convidado, mas não era bem-vindo. Para eles essa mensagem tem um mau cheiro, um mau cheiro, mas você sabe que mau cheiro que ela tem? Ela carrega o mau cheiro do testemunho, do sangue vertido de tantos irmãos das eras das trevas, e desde o princípio essa mensagem carrega esse mau cheiro em si, na verdade, porque você não vem e aceite-a, porque você ajuda a lavá-la. Ela entra no seu coração, ela entra na sua vida. E aquilo que parece um mau cheiro para o mundo, porque eu te garanto que os discípulos perto de Jesus, aquele mau cheiro que era para Simão, era cheiro para os discípulos, era perfume para os discípulos. O cheiro do suor do mestre, o cheiro do suor do nosso Deus, o cheiro do suor do nosso Cristo, do nosso Messias. Aquilo era bom, era aprazível. Mas para Simão e para os demais, ele chega com o pé sujo, suado, pegajoso, não dá nem para pegar na mão dele. Fui pegar o convite da mão dele, mas olha, não dá nem para encostar na mão, está suado demais. Veio de longe, sim, mas foi você que convidou. Ele veio de longe, foi você que convidou. Por que não dá boas-vindas a ele? Por que não recebe? Por que não deixa essa mensagem entrar de verdade em você? Simão e os membros do Simão, por que você não dá lugar para essa mensagem entrar? Amém. Ei, glória. Isso é bom demais. E eu me pergunto se algumas vezes, nesse grande, maravilhoso caminho que nós chamamos de santidade e doçura, será que as vidas que algumas vezes nós apresentamos às pessoas não faz simplesmente um pouco inoportuno? Também por causa do nosso caráter. Nós não vivemos corretamente o tipo certo de pessoa para representá-lo. Nós movemos de um lado para o outro sem firmeza, daquele modo,
Se ele viesse à nossa casa, deveríamos ser agradecidos àquele estranho da Galileia. Lá estava ele, parado num canto, embora sua agenda estivesse cheia. Ele chegou lá pontualmente. Jesus nunca falha no encontro. Irmão Brana tem muita coisa. As suas pregações dão muitas mensagens. É tremendo, é rico isso aqui. Jesus nunca falha no encontro. Ele cumpre todos eles. Você pode contar com ele. Quando ele marca o encontro, ele estará lá para cumpri-lo. E há um encontro em que nós todos vamos estar, porque ele o marcou com todos nós. E isso no julgamento. Ele estará lá, vai estar lá. E você também. Nós todos vamos estar lá. Mas lá estava ele no canto. E algumas vezes, quando penso nisso, isso faz meu coração se sentir estranho. Eu penso Jesus parado no canto, com os pés sujos, como os franceses o chamam, Jesus. Jesus com os pés sujos. Soa como sacrilégio, mas aquela era a maneira como ele estava. Aquela era a maneira como eles o deixaram. Aquela era a maneira como eles o deixaram. Com os pés sujos, um honrado convidado era para ser. E eles estavam tão ocupados com suas coisas que deixaram Jesus com os pés sujos. Eu desejaria saber se nós não estaríamos interessados hoje em ver que aquele nosso grupo cresce mais que o outro a ponto de deixá-lo do mesmo modo. Mas Jesus com os pés sujos, inoportuno. Havia uma pequena mulher naquela cidade que ganhava sua vida de uma maneira nada recomendável. Ela era uma mulher da zona de meretrício, de prostituição. Você entende? E talvez ela estivesse um pouco atrasada àquela manhã, subindo a rua, e ela contou seu pequeno denário romano que ela estava economizando para talvez comprar-se um vestido melhor algum dia, e a maneira de como ela ganhava seu dinheiro era mal afamada. Ela tinha uma má reputação entre as pessoas, embora pensemos que ela era simplesmente uma mulher jovem que dependesse da rua. Talvez não que ela fosse uma delinquente, mas porque ela tinha pais delinquentes. Isso também dá outra mensagem. Não porque ela fosse uma delinquente, mas ela tinha pais delinquentes que não olhavam por ela. Eles não procuraram cuidar dela. É isso que as filhas devem pensar quando elas gostam só de ficar saindo de casa e coleguinha daqui, coleguinha dali, vamos para cá, vamos para lá. Deveriam saber que tem pais que não são delinquentes e que preocupam com vocês. Quando a sua mãe fala com você, porque ela tem preocupação. A sua mãe não é uma delinquente e não quer ter filha delinquente também. É por isso que os pais e mães falam com os filhos. Amém. Amém? Aleluia. Mas vamos aqui na história dessa mulher que o profeta conta esse drama dela. Eles não procuraram cuidar dela, aqueles pais delinquentes. Essa é a razão pela qual muitas estão na rua hoje. Não a juventude, mas os pais é que são delinquentes. É os pais que não dão assistência, é os pais que não dão amor, são os filhos que não obedecem e os pais que não dão amor, que não dão o que tem que dar para os filhos, e outra hora são os filhos ingratos que não dão valor àquilo que os pais estão dando para eles. Eu estava ouvindo esta manhã, quando saía do meu quarto com 5 criancinhas, meu quarto saía que 5 criancinhas pereceram em Chicago a noite passada no incêndio, porque a mãe deixou uma garotinha adolescente para cuidar e a casa pegou fogo e queimou seus filhos. Tinha saído para uma festa em algum lugar. Minha esposa e eu estávamos descendo a rua ontem e vimos 4 crianças dentro de um carro. A garotinha mais velha não tinha mais do que 7 anos de idade, com um bebê de colo. E um dos menininhos queria ir com sua mãe, e ela saiu do carro e acendeu um cigarro e bateu a porta e disse: "Você fica aí". E ela desceu ao centro da cidade e entrou num bar. Uma criança de 7 anos de idade nas ruas de Chicago, uma rua muito movimentada abaixo da rua Lincoln, e lá estava aquele carro, uma pequena criança, um bebê de colo, aquele vento soprando forte, e eu estava quase me congelando. E eu não sei, algumas vezes penso que é culpa dos pais. Deixa
uma nova cuidar de várias novinhas. Ele diz, a delinquência dos pais, falta de cuidar dos pais. Casa pega fogo, criança morre dentro de carro, asfixiada, vidro fechado. O que é? São pais, são exatamente os pais que fazem isso. Talvez esta jovem foi criada numa casa como aquela e tivesse perdido na rua. Se ela tivesse tido uma mãe de oração, como esse irmão alcoólatra teve, as coisas poderiam ser diferentes. Ele disse que sua mãe tinha orado por ele. Deixe-me dizer isto: quando o romano foi convertido, Paulo, o carcereiro filipense, desceu a Filipe e disse: que posso fazer para ser salvo? A maioria de nós lhe diria o que não fazer. Deixe de beber, deixe de roubar, deixe de mentir, deixe de fumar. A maioria de nós diria o que não fazer, diz o irmão Branco, ao invés de falar para ele o que ele deveria fazer. A pessoa quer seguir a Cristo, então você larga de fumar, larga de beber, e essa roupa curta aí, você já dá um jeito de consertar logo. Você não quer seguir a Cristo? Ela está perguntando o que ela deve fazer para seguir a Cristo. Diz: crê. O pregador tem que falar para a pessoa: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Se você crê, você vai consertar essa saia curta, rachada. Se você crê, você vai consertar a sua vida licenciosa, vulgar. Se você crê, você vai aceitar a palavra. Se você crê em Deus, você larga de fumar e de beber. O problema é que as pessoas estão, e nós mesmos os pregadores, estão informando as pessoas o que elas não devem fazer, enquanto deveríamos informar o que elas devem fazer. O que nós temos que fazer? Aí vamos dizer: larga de fumar, larga de beber. Não, crê no Senhor Jesus. O que você tem que fazer é crer que depois que você crê, o fumar é um atributo do pecado, o beber álcool e cerveja é atributo do pecado. É porque você não crê, é que bebe, que fuma, que mente, que rouba, que adultera. É porque você é um ignorante é que faz essas coisas. É porque não crê. Se você crê verdadeiramente em Deus, você e eu não fazemos essas coisas. A questão está em crer no Senhor Jesus. Aleluia. Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e tu e tua casa serão salvos. Eu pergunto: quando um homem torna um salvo, ele salva a sua casa? Não. Mas se ele tem fé suficiente para conseguir salvar a si mesmo, ele tem fé suficiente que sua casa seja salva também. Amém? Se você crê, você não salva a casa. Mas depois que você é um salvo, você creu, foi salvo, você pode crer por sua família, você pode crer por sua casa, e Deus salva a sua casa, salva seus filhos, salva sua esposa, salva seu marido. É só você crer. Você não sabe como isso vai acontecer. Pode acontecer contra a nossa vontade, mas Deus traz a salvação, porque alguém que creu ali dentro daquela casa, aquela mesma fé que o salvou, isso foi o que aquela mãe pensou. Está na sepultura há muito tempo, mas suas orações simplesmente foram respondidas. Vou parar por aqui. Parágrafo 26 termina. E tem muita coisa boa. Eu vou ter que ler mais essa mensagem para vocês. Tem muita coisa boa para nós aqui. Vamos ficar de pé. O que você tem feito? Quando você convida Jesus: vem na minha vida. As pessoas aceitam a Jesus, depois Jesus não tem privilégio na nossa vida. Você aceitou Jesus, mas se Jesus te corrige, se Jesus te ensina, se Jesus te redarga e te mostra o caminho, o que você faz com ele? Eu aceitei Jesus, fui batizado. Você pensa que isso vai para o céu? Não vai não. Crer. Eu criei, fui batizado, eu sou salvo, porque Jesus falou que eu sou salvo, porque eu criei e fui batizado. Eu creio, fui batizado e faço a coisa errada? Como que eu sou salvo? Como que eu posso ser salvo? Jesus está sempre ao meu lado, querendo que eu dê oportunidade para Ele falar comigo, para Ele cantar comigo, para Ele viver comigo. Você sabe, senhora, Deus quer que você vista com Ele. A hora que veste uma roupa, perguntar para Cristo:
como diz o pregador, perguntar para Cristo: estou bem, Senhor Jesus? Estou bem vestido? A mulher deveria perguntar para o marido também: estou bem vestido? Está bonito assim? Que a igreja pergunta para Cristo, não é para o mundo, é para Cristo. Mas o que? As mocinhas querem vestir hoje, que a coleguinha não venha criticar e mofar dela, dizendo: você é uma atrasada. Já tem que vestir a vestimenta do dia, porque ela tem vergonha das amigas e não tem vergonha de Deus, não tem temor de Deus. Nós, os homens, tornamos da mesma forma, começamos a envergonhar de viver da forma cristã e já nos escondemos no emprego, em qualquer lugar. É melhor que ninguém saiba que somos cristãos, porque aí ninguém conversa conosco, ninguém pergunta nada, e se fizermos alguma coisa errada, ninguém sabe nada. Esse é o problema das pessoas. Mas quem é cristão quer que todo mundo saiba. Todo mundo saiba. O profeta fala na mensagem, o sinal, sobre isto, que uma mocinha disse: olha, eu recebi o Espírito Santo, mas telefonou para a amiguinha dela: fulana, eu recebi o Espírito Santo ontem na igreja. Vai ter uma coisa, não fala para os outros não. Não fala não, porque eu recebi, mas vou continuar com a minha sainha curta, vou continuar com o meu cabelo curto, vou continuar assim e assado. Eles não falam para os outros não, a sua vida que tem que falar, a minha vida que tem que falar para todo mundo. De São Paulo, nós somos uma carta escrita e lida por todos os homens. Obrigado, Pai. Obrigado por sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, porque o Senhor é o único que pode alegrar nosso coração, satisfazer a nossa vida. Obrigado por tudo. Continue falando ao nosso coração através da sua palavra. Amém, Senhor. Amém. Se tu soubesses que Jesus viria, ainda antes de amanhã raiar, temor ia sentir ou alegria, sabendo que esta noite ele ia chegar. As coisas a fazer ou a falar, talvez a carta a ponto de escrever. Oh, quantos planos ias tu mudar, sabendo que esta noite ele ia chegar. Para que todos nós entendamos melhor, vamos ao dicionário, né? Lacaio, aquele que lavava os pés, era a pessoa que acompanhava o amo no passeio ou jornada. Então ele era conhecido como lacaio. Ele acompanhava o amo, que era o senhor dele, e ele ficava lavando os pés dos outros, né? Então ele chamava lacaio. E biga, que nós lembramos também, biga, não sabia o que era. Então tem aqui, biga é carro romano de 2 ou 4 rodas, puxado por 2 cavalos. Biga, tinha de tudo naquele tempo, né? Agora hoje ninguém quer biga. Hoje não. Aquele negócio de carro, esses carros de 2 rodas só, a gente está querendo agora é veloz. Puxado por 2 cavalos? Não, põe cavalo nisso. Quantos cavalos tem o motor? Quantos tem? 100, 70, 100, né? E olha lá, porque largaram de 2 cavalos, agora põe biga nisso, certo? Muito bem, Deus vos abençoe, irmãos. Abraço um ao outro, vá em paz. Deus abençoe todos os nossos ouvintes. Muito obrigado mesmo.